eu quero falar sobre a reforma da Previdência. Nós estamos aí assistindo um intenso debate nas mídias sociais, na televisão, nos jornais, todo mundo analisa de uma forma ou de outra. E eu quero dizer que fui gestor público, fui prefeito, fui secretário de Estado, sou empresário. E qualquer presidente da República que estivesse no mandato hoje, com certeza iria estar propondo que se fizesse uma reforma da Previdência. Pode ser que o presidente Michel Temer, se ele tivesse a intenção de se acomodar na cadeira como presidente, passar apenas o tempo dele curtindo o tempo presidencial e não tivesse um compromisso maior com o país, ele poderia ficar quieto e deixar essa bomba estourar para o futuro presidente. E o futuro presidente pode ser Lula, pode ser Blairo Maggi, pode ser o deputado Jair Bolsonaro, qualquer presidente que vier a assumir a presidência da República daqui a 2 anos, ele vai se sentar em cima dessa bomba chamada reforma da Previdência. Blairo Maggi. E vai, eu já citei o nosso presidenciável Blairo Maggi, e vai propor que se faça a reforma, porque matemática é umas ciências exatas e 2 mais 2 é 4 e não é 5. E a gente se vê um intenso debate, mas nós temos as nossas colocações. Outro presidente, Michel Temer, nos convidou um grupo de 14 senadores para estar no Palácio, e assim ele vai fazer com todos os 81 senadores que tiverem disposição em estar apresentando números, em estar apresentando fatos. E dos senadores que aqui estão, ontem estava lá eu e também o senador Antônio Anastasia. E o presidente colocou de forma muito clara e real a situação da Previdência do país, democraticamente se colocou à disposição para fazer aquelas alterações que nós, senadores, entendemos importantes para ser feito, como a questão da Previdência da agricultura familiar, do trabalhador rural, dos deficientes, do benefício da prestação continuada, mas sempre pontuando que é de fundamental importância para o Brasil retomar a sua economia, retomar a sua geração de emprego, a questão da reforma da Previdência. Com a parte, senador Waldo Halper. Nobre senador Cidinho, eu anunciei lá no meu estado que não votaria na reforma da Previdência. Eu acho que os governos que passaram deveriam ter feito reformas, não fizeram. O governo Temer, com todo o respeito, que é do meu partido, é meu companheiro, onde eu presidi o PMDB Nacional conjuntamente com ele, mas essa reforma está muito dura. Eu não tenho, senador Paim, que preside nesse momento o Senado Federal, eu não tenho a menor condição de, no meu estado, numa tacada só, aumentar 10 anos para as mulheres, tirar aposentadorias especiais de professores e policiais, aumentar a aposentadoria do trabalhador do campo, colocar o trabalhador rural para contribuir. Isso é ele que está impulsionando o PIB do nosso... Se o PIB vai crescer de 1 ponto a 1,5, que os mais otimistas colocam esse número aí, é pelo impulso do agronegócio, é daqueles trabalhos lá no campo que queimam a testa, o couro no sol, envelhece mais rápido, está provado que quem trabalha na área rural envelhece mais rápido, e agora vai aumentar a idade e ainda botar eles para contribuir. Então, está muito difícil. Sinceramente, eu já falei para os meus líderes, falei para o Jucá, que é líder do governo, já falei para o Renan, que é o líder da bancada, já falei para o presidente Eunício, que é o presidente do Senado do Congresso Nacional, que nos termos atuais eu não tenho, como representante do povo de Rondônia, que sempre tive votações históricas. Eu já bati recorde em cidade que ninguém mais bateu. Eu bati o recorde na última eleição do senador mais votado da história do estado, aliás, do político, não do senador, do político mais votado da história de Rondônia, com mais de 56% dos votos para o Senado. Eu não posso agora sacrificar o povo do meu estado. Então, nos termos atuais, eu não tenho a menor condição de votar nessa reforma. E para concluir, nobre senador, já que você falou do ministro da Agricultura, eu queria dar uma boa notícia ao povo brasileiro, ao povo de Rondônia, do Mato, de todos os estados, que Hong Kong, que é um mercado exigente, já voltou, já retirou o embargo, já voltou a comprar, importar carne do Brasil e do meu estado, do estado de Rondônia. Então, eu queria anunciar ao povo de Rondônia, que eu falava ainda recentemente lá na última semana, que daqui a 30 dias, todos esses países, a hora que perceberem, e vão entender isso, que foram coisas pontuais, tanto de fiscais quanto de plantas frigoríficas, vai voltar à normalidade e a nossa carne nunca foi e nunca será uma carne fraca, e sim uma carne forte. Obrigado, senhor.
Senador Eu Cidinho. que agradeço, senador Waldir Raupp, e o seu pensamento, em linhas gerais, está naquilo que eu estava defendendo. A questão de se preservar o agricultor familiar, o trabalhador rural e também os beneficiários do benefício de prestação continuada. E mais reiterando que o presidente Temer, ontem ele nos garantiu que ele não está impondo uma reforma da Previdência da forma que o governo quer. Ele está aberto a que se façam sugestões, modificações, adequações com vistas a melhorar o projeto de reforma da Previdência, mas essa reforma é essencial para que o Brasil possa equilibrar suas contas. O ano passado, só de déficit, nós tivemos 180 bilhões nas contas da Previdência e eu fui um dos senadores que assinou aqui o pedido da CPI da Previdência, que foi apresentado aqui no Senado Federal, justamente para isso, para esclarecer os números, porque uns falam que tem superávit, outros falam que tem déficit, mas, como eu disse antes, matemática é uma ciências exatas, e essa CPI, nós vamos ter a oportunidade de estar discutindo esse tema, de que se realmente tem déficit ou não tem déficit. Hoje o governo apresenta os números e o governo jamais seria irresponsável de apresentar uma situação que não é a realidade, mesmo porque essa realidade já vem do governo anterior também. E é importante salientar, senador Paim, que preside a sessão, que nesse projeto da reforma da Previdência, aquilo que muita gente coloca e duvida que coloca, mas e os políticos, será que estão nessa reforma da Previdência para eles participar do regime geral como todo brasileiro? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque no dia que eu assumi aqui a primeira vez, eu já fiz a minha opção pelo regime geral. Eu nunca usei um plano de saúde do Senado Federal e já fiz a opção, inicialmente, já de manter o regime, ser aposentado um dia for, pelo regime geral. Então não tem nessa preocupação. Mas no projeto de reforma da Previdência encaminhado pelo presidente Michel Temer, justamente ele garante isso, de que os políticos também serão tratados da mesma forma, e isso que a população brasileira quer, que ninguém tenha aposentadoria diferente um do outro. A parte para a senadora Regina Souza. Obrigada, senador Cidinho. Senador, a gente, quando defende contra essa reforma, a gente nunca está dizendo que a Previdência está mil maravilhas, né? Pode até ter o déficit, nós vamos ver isso na CPI. O problema é nas costas de quem estão querendo tirar dos mais pobres. É só isso, tem que ver. Vamos cobrar os devedores da Previdência, né? Vamos. Eu tenho uma reportagem aqui que eu vou lhe emprestar para o senhor ler, de um trabalhador rural, o depoimento de um trabalhador rural aqui, que quando era pequeno não sabia o que era café nem açúcar, ia para a roça em jejum plantar, e agora ele tem a aposentadoria dele. Com essa aposentadoria, ele conseguiu ter um poço artesiano, pagando de não sei quantas vezes, mas tem água agora, cultiva o que ele precisa. Então, são depoimentos, a gente precisa... Nessa reportagem da UOL, tem depoimento do prefeito da cidade, do trabalhador rural, das mães, das mulheres, das crianças. Então, o problema é que estão toda a reforma direcionada para os mais pobres, para as mulheres que têm tripla jornada. Como é que pode igualar se nós já não conquistamos igualdade? Mulher não conquistou a igualdade. E se tem que mexer em alguma coisa, vamos mexer nas maiores. Nós temos um monte de aposentadorias grandes, não é só de político, não. Então, agora não pode os mais pobres pagar a conta. Agora, nessa reforma que está aí, é direcionada só aos mais pobres. É isso que nós somos contra. Eu agradeço a parte. Evidentemente que há discordância em relação ao seu ponto de vista e o meu, mesmo porque essa reforma da Previdência ela não mexe em nada com os direitos adquiridos. No momento agora nós temos uma regra de transição que com certeza será aumentado. Nós teremos aí daqui 20 anos que vai se mudar as regras se a cada reforma for aprovada. E o que nós vemos também, senador Regina, tem devedor e o governo está em cima, fez agora inclusive um plano de recuperação tributária para que venhasse a cobrar, mas nós também temos, como a senhora colocou de pessoas, tem artistas. Esse dia eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma atriz que foi contratada pelo sindicato aí para fazer todo um drama como trabalhadora rural, e ela nunca esteve na roça. É uma atriz que se colocou numa posição para enganar as pessoas. Então, até isso é usado esse subterfúgio. Então, o que eu acho, eu não sou político de carreira, mas eu entendo que nós temos que ter a maturidade. Não temos pensar em ideologia político-partidária, pensar no país e trabalhar um projeto de reforma da Previdência que seja bom para todos e que, principalmente, garanta aos futuros desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, a garantir que futuramente eles serão aposentados. Porque, senão, eu já falei antes, daqui a pouco corremos o risco de, daqui 2 anos, ter um novo presidente, pode ser até um presidente do Partido dos Trabalhadores, e ele estar aqui fazendo a mesma proposta de reforma da Previdência e vocês estarem aqui fazendo a defesa desse mesmo projeto.
Então, nós temos que pensar mais no país e menos em política. É isso que eu defendo. A nossa proposta para os pobres é a mesma. Teve reforma, teve proposta de reforma. Nosso governo nós fomos contra. Nós fomos lá discutir, brigar. Tanto que conquistamos a fórmula 85-95 para substituir a reforma que estava aqui. Então, a gente também tem coerência. Senador José Medeiros, uma parte. Senhor senador Cidinho, na verdade, o dicionário provavelmente vai... A política de vez em quando traz alguns termos que acabam virando... são grafados no dicionário. Quem não se lembra do Rogério Magri, que colocou o termo imexível e que ficou grafado no dicionário. Daqui a uns tempos, eu não tenho dúvida que os dicionários trarão, quando colocar assim, Partido dos Trabalhadores em coerência, vai estar assim como sinônimos. Eu coloco aqui para que Vossa Excelência possa ver. Acho que a Dilma já criou, há uns 3 ou 4 meses atrás, uma comissão tripartite entre trabalhadores, empresários e governo para discutir a Previdência. Eu acho que essa comissão deve apresentar, quando tiver pronto, um projeto para a Presidente. Acho que a Previdência, de vez em quando, tem que ser reformada. Quando eu sei que é advogado, quando a Lei Eloy Chaves foi feita em 1923, se não me falha a memória, a gente morria com 60 anos de idade, com 50 anos de idade. Hoje a gente está morrendo com 75, eu já estou quase lá, estou com 70. Né? Mas, sabe, é preciso, na medida que avance cientificamente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Você não pode ficar pela ordem, por favor. Luiz Inácio Lula da Silva não é senador da República. O senador não tem autorização para fazer isso no plenário. Senhora, respeite o a senhora presidente da respeita. República. Só um minutinho, senador. É isso. Que a prioridade do governo nesse ano será o Senador, equilíbrio fiscal e o está com a palavra. Obrigado, senador Paulo Paim. Eu não queria... Está com a palavra, senador, por favor. Obrigado. Não queria causar... ajudar os encaminhamentos. Por favor, senador. Não queria causar constrangimento à vossa presidência. Agonia, e já encerro. Senador Cidinho está com a palavra. Encerrar Eu estou com a parte. Pois não, pode concluir a parte. Eu estou com a parte. Então eu entendo a agonia da senadora, a raiva, e por que a senadora ficou nervosinha. É por causa da incoerência. O Lula não estava errado. E ninguém está defendendo aqui. O senador Paim foi um dos que, no mesmo governo da presidente Dilma, subiu ali e falou: olha, eu estarei com os trabalhadores. E ninguém aqui defende que se afronte, que se acabe com os pobres. Meu Deus, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Mas a presidente Dilma defendia que fosse feita uma reforma, e a reforma ia ser para todos. E o Lula disse aqui nessa frase, dizendo o seguinte: a reforma da Previdência, de vez em quando, precisa ser feita. Até porque, se aumenta os que estão recebendo e na base não tem quem pague, isso fica insuperável. É preciso fazer. Agora, o que eu não posso concordar é que quem defendia ontem possa ser totalmente contra hoje e vir com esse discurso de defesa dos pobres. Algumas pessoas desse partido usam o pobre como biombo, eu não tenho dúvida. Você usa gravata de grife comprada na França e vai defender isso dentro dos assentamentos. Então é o seguinte, é incoerência sim, e a senadora ficou nervosa porque ficou provado aqui que é uma tremenda incoerência. O PT não detém o monopólio da pobreza, da defesa dos pobres nesse país. Defende o monopólio da pobreza, quer que todo mundo fique pobre para eles dominarem. Muito obrigado. Me permite uma parte, senador Cidinho? Por favor, meu tempo porque eu está gostaria... acabando aqui, senadora Grace. Então eu quero pedir pelo artigo 14, no que que Vossa Excelência terminar, senhor presidente. Eu fui citada. Não foi citada, eu não citei. Fui citada assim, artigo 14. Poderia colocar mais 3 minutos para encerrar meu pronunciamento aqui, que eu concedi vários apartes. Só para encerrar, presidente, eu queria dizer aqui minha posição, que eu coloquei ao presidente Temer ontem também, a questão da terceirização. Nós não temos que ter essa questão de ciúme, porque a Câmara aprovou, o Senado aprovou. Há muito tempo se espera uma lei sobre terceirização, que ela na prática já existe. E para mim a terceirização, quando está colocado que está aprovado o projeto para todos os meios, atividade fim ou não, mas que
se garanta tudo que está estabelecido na Consolidação Geral da Lei do Trabalho da CLT. Se garanta a responsabilização também de quem está terceirizando sobre o terceirizado. E se permite uma flexibilização do trabalho. É bom para o país, no momento que nós estamos, é bom para o país. Não interessa saber se foi a Câmara que aprovou, se foi o Senado que aprovou. O presidente tem que sancionar imediatamente essa lei da terceirização para que não haja, como está vindo aqui, pessoas colocando de forma, distorcendo os fatos, já usando as redes sociais, os mesmos artistas que já contratados para fazer esse trabalho, dizendo que a terceirização vai gerar desemprego, vai gerar isso, vai gerar aquilo. Uma total desinformação que se leva à população e que a terceirização na prática já existe, inclusive, no poder público. O que está se fazendo é regularizando e eu sou a favor de que o presidente Temer sancione o projeto aprovado pela Câmara, que já havia sido aprovado aqui no Senado em 1998. Obrigado, presidente.